Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouquinho? Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 2 da Encarnação dos Espíritos e começamos a sessão do capítulo 2, que tem como título A Alma. Questão 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Porque muitas pessoas antigamente, quando começou a surgir essa história, começavam a imaginar assim: mas será que eu posso estar ao mesmo tempo encarnada aqui como Rogéria e encarnada em algum outro lugar, com outro nome, numa outra vida diferente? Até porque, como algumas pessoas às vezes se lembravam de outras experiências encarnatórias, mas sem saber que eram outras experiências encarnatórias, surgia esse tipo de dúvida. Nossa, mas o outro está falando de histórias assim, assim, assado. Será que ele está ao mesmo tempo em dois lugares? Vamos entender a dúvida mais ou menos nesse sentido. E aí os espíritos respondem que não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos, dois seres diferentes. E aí, notas que foram colocadas, é sugerida a leitura de um capítulo de O Livro dos Médiuns, o capítulo 7, que trata da bicorporeidade e da transfiguração, que são alguns fenômenos mediúnicos onde a pessoa vai, nós falamos isso rapidamente num dos nossos estudos sobre mediunidade, se não me engano, lá atrás. Se não falamos, a gente está precisando voltar a fazer aqueles estudos curtos, Mas a ideia é, por exemplo, de que eu, Rogério, esteja aqui, mas por um motivo qualquer, é uma característica mediúnica específica, eu me projetasse no espaço e me tornasse visível em outro lugar. Existem muitos casos, inclusive de santos da Igreja Católica, que apresentam esse tipo de fenômeno. Então, a dúvida gerada em torno disso pode estar em dois lugares, habitar dois corpos diferentes. Como é que é isso? São corpos diferentes ou é a mesma pessoa? Os espíritos deixam bem claro que não, que a gente não pode animar, dar vida simultaneamente a dois corpos, porque o espírito não se divide. E ele sugere essa leitura, da bicorporeidade e da transfiguração, porque muitas vezes, equivocadamente, as pessoas imaginam que acontece uma divisão do espírito. Peraí, um pedaço meu ficou aqui, o outro pedaço foi para o lado de lá. Não, é muito mais complexo, é diferente. Fica a sugestão da leitura. Quem sabe mais para frente a gente não comenta alguma coisa sobre isso. 138. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Porque ali atrás eles disseram, que a alma é o espírito encarnado. O que a gente deve pensar então dessas pessoas que acham que a alma, na verdade, é o princípio da vida material? Na questão 135A, nós ainda apresentamos, foi a nossa última conversa, uma explicação, uma nota trazida por Kardec falando das três partes essenciais que formam o ser humano aqui na Terra. E ele fala do corpo, da alma e do princípio intermediário, que é o perispírito. Mas lá atrás, na introdução, quando Kardec vai explicar na introdução as diversas possibilidades de entendimento do que é a alma, ele vai falar do princípio vital, que é esse elemento fluídico que permite que a vida exista. Muitos achavam que a alma é que dava vida. Existia essa ideia corrente no tempo de Allan Kardec. E por isso a pergunta dele: que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? E aí os espíritos são diretos. É uma questão de palavras, com que nada temos. Isso daí não interessa pra gente. Se o outro pensa que a alma é o princípio da vida material, isso daí é problema do outro. É uma questão de palavra. Eles entendem dessa forma, a gente está dizendo que é outra coisa. Começai por vos entenderdes mutuamente. E é muito interessante que volta e meia eles apresentam essa necessidade, de que nós nos entendamos. Nós precisamos ser claros no entendimento de cada uma dessas palavras. Até porque, para o espírito, a comunicação é através do pensamento. São muito mais formas, imagens que vão traduzir aquele pensamento.
a fala, a linguagem verbal, ela é uma construção cultural que tem a ver com língua, que tem a ver com costumes, que tem a ver com uma série de coisas. Por isso, começai por vos entenderdes mutuamente. É somente uma questão de palavras. Questão 139. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Vamos entender um pouco melhor essa questão. Lá na introdução, nós apresentamos, capítulo 1 da primeira parte, foi apresentado algumas questões em torno de panteísmo. E lá foi dito que existe uma doutrina, um corpo de conhecimento que defende a ideia de que nós somos parte desse grande todo, que quando acaba essa experiência, isso que a gente chama aqui de alma volta para esse grande todo. Vale olhar novamente alguns estudos para quem tenha dúvida da primeira parte, do primeiro capítulo, porque eles vão conversar exatamente sobre isso. Só que muitas vezes a confusão na interpretação ou um erro do entendimento pode dar a entender como se isso daqui fosse quase que uma comparação com o panteísmo. Vou ler a pergunta de novo só para poder deixar bem claro e a gente entender esse caminho que a gente está tentando fazer. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Porque Kardec achou que poderia ser uma contradição, ou alguns poderiam ter pensado que era uma contradição entre o que eles tinham falado sobre o panteísmo e o que esses filósofos e até mesmo alguns espíritos apresentavam. Pois bem, para começo de conversa, emanadas não é necessariamente parte, pode ser alguma coisa que sai de mim. Por isso, ou vamos dizer também de alguma coisa que seja produzido por mim, né? Uma fala, um poema, uma música, a gente pode dizer de alguma forma que aquilo foi emanado pelo pensamento de alguém. São possibilidades de interpretação. E os espíritos respondem exatamente, aliás, de forma muito semelhante, essas questões que a gente colocou. Não há contradição. Primeiro, porque Kardec perguntou por que essa contradição entre entender essa alma como centelha emanada, né? Centelha anímica emanada do grande todo, e o entendimento da alma como espírito encarnado. Como que a gente entende essa contradição? E aí eles voltam, não tem contradição. Tudo depende das acepções das palavras, tudo depende do entendimento, do significado das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Do tipo assim, um pouquinho complicada a língua, né? Tanto a língua francesa daquela época como a língua portuguesa. O fato da gente ter, às vezes, uma única palavra para definir elementos diferentes, para poder trazer sentidos e conhecimentos e conteúdos diferentes, faz com que isso acabe gerando muita confusão. Por isso a fala deles. Por que não tendes uma palavra, né? Por que não tendes uma palavra para cada coisa? E aí, exatamente para facilitar esse conjunto, Allan Kardec coloca uma nota. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Lá na introdução ele já trouxe para a gente essa dimensão. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nesta acepção se pode com acerto dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Nós já vimos lá em outros momentos eles falando exatamente desse fluido cósmico universal e de como que o fluido vital é uma variação desse fluido cósmico universal. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto
independente da matéria e que conserva a sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Por isso a preocupação de Kardec lá na introdução de já apresentar todas as definições, né, todas as acepções conhecidas à época para essa palavra. Ele precisava se fazer entender. Então foi colocado lá, olha, a alma pode ser entendido como a vida, como esse princípio vital. A alma pode ser entendido como isso. A alma pode ser entendido como aquilo. E é por isso que normalmente nos trabalhos científicos existe um cuidado muito grande de já se demarcar, né, ou se definir logo de cara como que está sendo entendido cada um dos elementos que estão sendo colocados em discussão. Isso daí é muito sério. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo porque aplicavam a palavra, e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. E isso traz para a gente uma dimensão muito interessante, porque Allan Kardec já está chamando a atenção aqui para o fato de que mesmo desencarnados, os espíritos continuam apresentando em grande medida os mesmos conhecimentos que eles traziam quando encarnados. Não é porque eu, Rogéria, desencarnei, vamos viajar aqui, que eu vou tomar imediatamente contato e conhecimento com relação a tudo aquilo que existe no universo. Não é assim, a evolução não é dessa forma. Eu, quando sair daqui, vou continuar apresentando, teoricamente, praticamente, os mesmos conhecimentos que eu tenho aqui. A diferença que tem é que à medida em que o tempo passa, eu vou recuperando parte das memórias antigas e eu vou adquirindo conhecimentos novos. Muitos espíritos desencarnam, chegam no mundo espiritual e às vezes dão comunicações baseados nos entendimentos que eles tinham em vida. Isso daí é comum de acontecer. Daí também a necessidade da gente sempre colocar tudo, mas tudo mesmo, sob o que Allan Kardec vai chamar de crivo da razão. Sempre analisar muito claramente tudo aquilo que está sendo passado. Inclusive analisando com relação aos desenvolvimentos científicos, intelectuais que existem aqui no planeta. Bom senso sempre. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. E aí a própria editora coloca aqui, né, a sugestão de que a gente veja a parte 2 da introdução, que é a parte que será trabalhada exatamente, em que será trabalhado exatamente esse conceito de alma. E aqui também tem uma outra coisa que é interessante, né? A comunicação do espírito com o médium é uma comunicação feita mente a mente, pensamento a pensamento. E o médium vai vestir esse pensamento com, vamos dizer assim, as cores, as palavras que ele traz na sua experiência. É como se a gente tivesse, vamos dizer assim, uma caixa onde tem lá uma série de recursos. Eu vou brincar de outra forma. Imagina que é uma caixa com várias palavras misturadas. Vamos imaginar isso como sendo a mente do médium. E aí, durante a comunicação mediúnica, é como se eu recebesse a imagem, né, o pensamento daquilo que está chegando para mim, e eu vou usar aquelas palavras que eu tenho naquela caixa, ou vamos dizer assim, os conhecimentos e as informações que eu tenho em mim, para transmitir aquela ideia. Por isso, muitas vezes, as comunicações mediúnicas, elas vêm com o que a princípio pode parecer algumas contradições, às vezes algumas inconcordâncias ficou péssimo, né? Algumas discordâncias, mas exatamente para a gente conseguir entender esse processo. E exatamente por isso, dentro desse processo, o grupo que vai receber aquele tipo de comunicação precisa estar atento ao entendimento de cada uma das coisas que estão sendo passadas. Nós precisamos, né,
nos entendermos com relação ao significado das palavras. E isso ajuda também a gente a entender o porquê que é tão necessário o estudo, para que a gente realmente saiba do que a gente está falando. Algumas vezes ouvimos espíritas, alguns jovens, às vezes comentando, né? Ah, tal livro espírita é muito difícil, ou tal autor é muito complicado. Por que ele não facilita um pouco? Porque ele está falando exatamente aquilo que ele quer falar. Se ele facilitar, ele pode talvez ser mal entendido. E aí a questão não é da gente ter sempre aquele material mastigadinho. Estamos crescendo. É necessário que a gente também acompanhe, né? Adquira novos conhecimentos para que a gente cresça. A questão é essa. Vamos ficar hoje por aqui. Um beijo grande para vocês.